Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. João Catteb. Dr. João Catteb, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Dr. João Catteb é otorrino, já há muitos anos, né, doutor? Vários anos. Então, nós vamos falar dessas doenças que são associadas à sua especialidade, né, doutor Catteb? Como aqui esse programa entrevistas inspiradoras para uma longevidade saudável, vamos falar de doenças que acometem, que são mais comuns com a passagem do tempo. O que é que o senhor pontuaria que a gente tem que ficar em alerta para não sofrer tantos danos? As doenças, na verdade, pegam todas as idades. É lógico que existe uma prevalência maior com o decorrer da idade. Dentro da nossa especialidade, por exemplo, falando da parte de ouvido, né, lembrando que a otorrinolaringologia é a especialidade que trata da parte nariz, ouvido e garganta. Com relação à parte do ouvido, realmente o mais comum é uma alteração da audição, que é uma alteração assim que, com o decorrer da idade da gente, né, o preço que nós estamos pagando por viver mais, nós vamos ter uma perda, uma redução da audição. E é muito interessante isso, Ian, porque como as pessoas estão vivendo mais, e a idade está chegando com melhores condições de vida, as pessoas querem também ter uma qualidade de audição melhor, porque essas pessoas precisam estar entrosadas em um contexto, elas precisam se relacionar, elas precisam escutar e discutir, e a audição, a partir dessa idade, se torna muito importante com relação a esse fator, esse posicionamento que as pessoas necessitam. Doutor Catteb, quais são as sinalizações de que a pessoa está perdendo a audição? Existe aqui um sinal? Bom, existem vários tipos de perda de audição. Mesmo no idoso, existem alguns tipos diferentes de perda de audição, né? Então, assim, generalizando, é lógico que a pessoa começa a notar uma dificuldade de entender o que as pessoas falam, né? Isso é um sinal que já vale a pena investigar. Independente disso, sim, vale a pena você fazer, logicamente, um check-up frequente. Dentro desse check-up frequente, vale a pena introduzir o exame audiométrico, que é o exame que você mede quanto você está escutando e alguns outros problemas, não só a audição, outros problemas correlacionados. Mas a audiometria ela tem que ser feita a partir do momento que eu tenho essa dificuldade de entender? O ideal seria você previamente fazer esses exames, né? O ideal, independente da idade, doutor Catteb? Não, depende. Se você nota uma perda de audição antes, tem que ser independente da idade. Certo. Mas, logicamente, a partir dos 55 anos, a partir dos 60 anos, valeria a pena você fazer essa audiometria, até mesmo para você ter um parâmetro para se basear e acompanhar esse paciente durante o decorrer da sua vida. Mas mesmo detectando cedo, doutor Catteb, é possível em alguns casos reverter ou não? Depende do tipo de perda de audição. Porque o senhor disse que existem várias, quais são? Assim? Então, depende do tipo de audição. Nós temos perda de audição, por exemplo, decorrente de doenças hereditárias, ou seja, a família tem algumas características que, infelizmente, você vai tender a isso. O que você pode fazer é evitar problemas que possam piorar mais ainda esse destino da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência familiar a ter perda de audição, vamos evitar, então,
ruído muito intenso, vamos evitar alguns tipos de medicação que a gente sabe que dá prejuízo para a audição. Medicação dá prejuízo? Alguns tipos de antibióticos, ainda bem que esses antibióticos são cada vez menos usados. Sim. Né? E então são condições para que você possa proteger essa sua audição, tentando dar maior longevidade a essa qualidade auditiva. Certo. Então, no caso, qual é a alternativa para manter essa audição com a possibilidade de entender as pessoas, de desfrutar do meio social? A gente acaba caindo sempre naquela coisa da qualidade de vida. Se você é um paciente que se cuida, não tem diabetes, não tem problemas hipertensivos, você tem uma qualidade de vida boa, associado a isso, você tem um cuidado com relação aos ruídos, evitando os ruídos intensos, tudo isso vai ajudar com que você tenha a sua porção auditiva na maior longevidade possível. É lógico que com o decorrer da idade, todos nós vamos ter que perder essa audição. Né? Vai ter vai ter uma redução da audição. O que é muito bom, a boa notícia, é que hoje você tem formas de você melhorar essa qualidade auditiva. Você tem hoje os aparelhos auditivos tão espetaculares. E aí é onde entra a indústria associada à saúde. Como nós estamos vivendo mais, esse público vai ter vai ter um contexto muito grande de opções de aparelhos auditivos, porque a indústria sabe que vai vender mais, que vão ter mais pessoas que vão precisar de aparelho auditivo. Doutor Kateb, o que a gente percebe hoje, óbvio, como o senhor já pontuou, que a redução da audição com a longevidade é fato. Hoje a gente percebe os jovens muito usando os fones de ouvido. Isso é prejudicial? Pode acelerar essa redução na longevidade? Isso é um problema, porque o que é que acontece? Esses fones de ouvidos, eles são muito... a qualidade de som deles é muito boa, né? Eles são conquistadores, você põe um som desse aí, você vê a qualidade de um som. Então, os jovens principalmente, eles se utilizam disso aí para ficar naquele mundo dele, escutando a música que ele quer. Mas o grande problema é até onde você vai, quanto tempo você vai usando esse aparelho auditivo, esses fones de ouvido, e principalmente o volume que é utilizado. É comum você ver, às vezes, a pessoa utilizando o fone, você está escutando que a pessoa está ouvindo. Isso é tão alto. Então, isso é alto demais. Esse jovem, essa população que se utiliza dessa forma, certamente vai ter uma perda de audição mais precoce do que normalmente esperaria. Então, o ideal é não usar. Não, você pode, não deveria não usar. Você pode usar, mas com um tempo necessário, um tempo não abusivo, principalmente com um volume não abusivo. Certo. Então, são condições que você não vai deixar de utilizar uma coisa de ótima equilíbrio, qualidade. né? É o equilíbrio. Então, assim, Kateb, você pode usar, mas não o abuso que a gente está vendo atualmente. Tem cirurgias hoje para reverter a audição, doutor Alguns tipos de perda de audição, sim. Né? As perdas condutivas, que a gente chama. Essas perdas têm formas hoje bem interessantes de melhora de audição. Por exemplo, tem pacientes que têm uma perda total de um lado da audição e você tem como você colocar algum implante, um dispositivo aqui, que a pessoa escuta pelo lado bom e aliás, a pessoa que fala aqui no lado ruim, você acaba escutando pelo lado bom. Ele transfere para o lado bom. Então, isso dá uma qualidade muito boa de vida do paciente. Porque a pessoa que tem uma perda unilateral, não é que ela não vai escutar, mas ela tem alguns problemas que incomodam. Por exemplo, se eu tenho a minha perda de audição do lado esquerdo, você falando aqui incomoda. Ou então a pessoa que fala atrás, eu fico sem localizar aonde a pessoa está falando. Com esses aparelhos, esses novos recursos, você pode dar uma qualidade excelente de audição para o paciente. Doutor Kateb, a perda da audição, ela está associada a tonturas? Porque geralmente as pessoas se queixam, né? Acham que é labirintite. Como diferenciar isso? Existem algumas alterações do labirinto,
né? Só para contextualizar, o labirinto ele é responsável pelo equilíbrio e a cóclea é responsável pela parte da audição. Existem algumas doenças que acometem os dois. A maioria tem problemas na cóclea e problemas no labirinto. E tem doenças que se misturam, os quadros eles afetam os dois sentidos, né? Então, assim, a doença do labirinto, né, só aproveitando aqui para informar, para esclarecer, é melhor nós falarmos na doença do labirinto. A labirintite é uma das inúmeras doenças que podem acometer o labirinto, né? É um processo infeccioso, esse IT aí de processo inflamatório, infeccioso. Então, assim, nós temos as doenças do labirinto, que são inúmeras, entre elas a labirintite. No contexto geral, as pessoas misturam muito labirintite com tontura. Às vezes me ligam, deu remédio para labirintite. Na verdade, isso aqui é um remédio para tontura. E qual a causa dessa tontura é outro capítulo monstruoso. Você pode ter problema de tontura porque está com hipotensão, problema de tontura por mais variadas causas. E entre essas causas você tem as doenças do labirinto, que é um outro mundo, né? Então, entre esse mundo, existem doenças que acometem também, além do labirinto, a parte coclear. Agora, tontura é algo assim que está muito relacionado à passagem do tempo, doutor Catebi? Eu vejo muitos idosos reclamando, eu vou me levantar, me dá aquela tontura. Tem alguma relação? Com o decorrer da idade, vão se somando outras doenças possíveis de acometimento também mais frequentemente na idade. Então, além do quadro labiríntico, você tem tontura porque você tem uma alteração de pressão, você tem tontura porque você tem uma diabetes descontrolada e dá alterações, você tem inúmeras outras formas de tontura que acaba entrando no contexto da labirintite, mas você tem outras formas. E aí, logicamente, com o decorrer da idade, fica mais prevalente essas doenças e que fazem parte aí do bolo da tontura. Agora, é interessante isso que o senhor coloca, doutor Catebi, de que nem toda tontura é labirintite, né? Por isso que é interessante buscar um profissional da área para fazer essa diferença. Tem algumas pessoas que podem estar tomando o remédio para algo que não é isso, pode trazer outras consequências, né? É verdade, você falou um ponto muito importante. Novamente, a notícia boa é que hoje essa área do labirinto está muito desenvolvida. Com a chegada de novos exames, novas formas de avaliação, hoje a grande maioria dos quadros labirínticos, as doenças do labiríntico, você pode chegar à conclusão, essa doença é no labirinto e a doença sua é essa. E para isso você tem que tomar aquilo. Então hoje você tem, com esses recursos, formas de você dar um diagnóstico muito preciso e, logicamente, o tratamento muito mais específico. Que maravilha, doutor Catebi. Nós vamos para o intervalo, tome aí o seu café, senão vai esfriar, e voltaremos a falar dessas questões que envolvem as doenças na passagem do tempo. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, hoje tomando aqui um café com esse especialista, Dr. João Catebi Melo, otorrino. Dr. Catebi, quais são as maiores queixas hoje que chegam ao seu consultório? O senhor falou aí no início
que o otorrino trata de nariz, garganta, né? Tem as questões das rinite, das alergias, há muita confusão nisso. É verdade. Né? É verdade. Existem algumas doenças que são, mas eu digo sempre o seguinte, viu, Ian? Toda especialidade existem umas 10 doenças mais prevalentes. Quais são? Então, no nosso caso aqui, Não, não foge a regra dentro da otorrino. Você tem as rinites, né, com os seus diversos tipos de rinites, entre elas tem aquelas mais frequentes. Tem a história da parte da garganta, tem as rouquidões e tem a parte do ouvido, como nós falamos, Sim, a parte da perda auditiva. Mas assim, falando bem especificamente da parte do nariz, da parte nasal, a rinite tem uma prevalência bem interessante, né? Então aquele paciente que chega, que tem queixa de o meu nariz está coçando, o meu nariz é obstruído, eu tenho pela manhã crises frequentes de espirro, aquela coriza é uma constante. Então, esse paciente tem que ser investigado para o lado alérgico. Sim. E dentro do lado alérgico, a rinite é bem A rinite está associada a alergias, é isso? A rinite alérgica. Alérgica, porque tem tem outro rinites tipo? infecciosas, vários tipos de rinite, né? Ah. Então, assim, na rinite alérgica, que é uma coisa prevalente, assim, que vai muito lá no consultório, aquele paciente ele já chega, é interessante o paciente quando ele chega no consultório, às vezes você escuta por educação, você já sabe até o que ele vai fazer. O senhor já né? detecta. Então aquele paciente que chega já coçando o nariz, já fungando, né? Às vezes forma até uma marquinha aqui de tanto ele... É interessante que a pessoa normalmente coça o nariz assim, o alérgico ele não se satisfaz nesse sentido. Então, o paciente alérgico, ele tem um histórico já crônico, em geral, tem familiares com outros problemas alérgicos, não só a parte da rinite, paciente alérgico de pele, alérgico de asma, uma série de coisas. Então, esse paciente tem uma prevalência muito grande as rinites alérgicas. As rinites alérgicas. Tá. Né? E aí, pegando aqui a parte da longevidade, tem um tipo de rinite também, que nós vimos muito em pacientes acima de 55, 60 anos. Qual é, doutor que João? é bem interessante. É aquele paciente, logicamente que eu vou falar aqui, é um contexto bem completo, mas Sim. você pega às vezes só ponta, assim, alguns detalhes do paciente, com o decorrer da vida ele vai se completar. Sim. Né? Mas é aquele paciente que tem uma coriza interessante. Quando vai, por exemplo, tomar alimento quente, por exemplo, começa a corizar. Ou aquele paciente que quando vai deitar, deita de um lado, tampa um lado, abre o outro. Quando vira, ele inverte. Tem algumas características. Sim. Diferentemente daquela rinite alérgica tradicional, da coceira, do espirro. Esse aí tem pontos específicos. Esse tipo de rinite acomete mais pacientes chegando na parte da terceira idade. É mesmo? É interessante. E não tem como melhorar isso, doutor Catteb? Eu gosto das soluções, Eu também. Mas tem como, eu diria, como todo quadro alérgico, tem como controlar esse quadro. Né? Tem como controlar. Uma vez alérgico, sempre alérgico? Se a pessoa tiver um histórico, tiver um DNA de alérgico, você tem uma grande chance de vir a desenvolver um processo alérgico. Tá. Assim, e a alergia tem que entender um contexto como um todo. Né? Porque tem gente que tem alergia a setembro, o pólen, né? Aí já piora. Ventos, né, a época dos ventos. Tem gente que tem alergia à roupa que está mofada. Né? E é interessante, a alergia é um processo assim, bem amplo, que tem muitas variáveis, né? Às vezes a gente fala que até a parte emocional pode facilitar o desenvolvimento da alergia. Em épocas de estresse, a pessoa está muito estressada, você fica mais vulnerável a desencadear um processo alérgico que talvez, se você estivesse nas mesmas condições, em épocas de bem com a vida, talvez você não viesse a dar o start da coisa. Né? Mas é um grupo de doenças bem amplo. Ai, meu Deus, e isso digamos assim, fica mais evidente com a passagem do tempo se a pessoa não fizer uma prevenção, né? Não necessariamente. Porque tem idoso que está bem, né? E às vezes até melhora, viu? Às vezes melhora. Notícia boa, doutor Catteb. Alguns tipos de doença alérgica, no decorrer até equilibra, né? E a outra coisa boa é que o tratamento está muito bom, né? A indústria farmacêutica está caprichando nos medicamentos. Então, antes você tinha medicamentos
tinham bons resultados, Tal mas do tinham muito corticoide, efeitos né? também, mas até os corticoides hoje Também, então, estão assim, mais leves. Então, assim, antes você tinha pacientes, você tinha medicamentos que davam muito efeito, até resolvia, mas dava muito efeitos colaterais, tipo aumento de peso, Sim. sonolência intensa, você quase que inviabilizava um tratamento mais Ficava a longo bom prazo. de uma coisa e despertava outra, hoje, né? hoje nós podemos contar com medicações que quase não dão sono, quase não dão aumento de peso, Aquela tem uma série de moleza, coisas. né? Hoje os medicamentos são muito bons. Ronco não tem nada a ver com otorrino, né? Tem, Esse negócio- tem? Tem. O senhor cura ronco, doutor? Eu diria que cura, a gente tenta melhorar o máximo que der. Porque esse é um problema sério, né? O ronco é um problema bem... Tá aí, outra coisa também bem frequente no consultório é a história do ronco, né? Em geral... Com a longevidade isso se acentua? Acentua um pouco mais, Ai, meu Deus porque do o que céu. acontece? O que acontece? A grande maioria dos roncos é uma flacidez dessa região. Né? Às vezes o paciente vai lá para tentar operar o nariz porque ronca. Aqui ajuda, contribui para que a melhora do padrão respiratório, mas o grande problema é essa região. A Então é flacidez. com essa flacidez dessa musculatura, e essa flacidez vem com o decorrer do tempo, você tende a ter uma possibilidade maior do ronco. Mas você sabe, é um problema não é nem tanto o ronco, Sim. é a apneia. É A porque apneia é aquela parada de respirar. pode Essa levar à morte, parada né? de respirar doutor é que é mais preocupante. Sim. Né? O ronco é uma coisa chata e tal, mas... Isola tem o que ver. roncador lá, vai dormir no outro quarto. assim, e a notícia boa, hoje você tem como tratar Aham. tudo isso. Né? Então, é uma coisa... Isso aí é uma coisa bem interessante, você tocou no assunto, que as pessoas que roncam têm que ser avaliadas para ver se além do ronco tem também a apneia. Que a apneia é a Essa parada apneia de tem que ser respirar. tratada, tem que ser E o tratada. otorrino trata essa apneia? Trata. É uma com das medicação? É com cirurgia? Aí, Não, depende. Né, também. Né? Hoje Cada caso. você tem exames que podem verificar se você tem só ronco ou se também tem apneia. E se tem apneia, que nível de apneia você tem, se tem alguma repercussão no organismo. Hoje está bom demais, na verdade, né? para tratar essas coisas. Né? A indústria, a tecnologia também tem ajudado muito, né? Tem. Aí que entra na história de um ajuda o outro, né? Sim. As pessoas estão vivendo mais e os problemas estão apresentando pela longevidade, vão surgir coisas que nós não vimos com tanta frequência. Isso estimula a indústria a focar nesse tipo de problema. Isso desenvolve boas opções de tratamento. Né? Então, assim, como o aparelho auditivo melhorou, a história do ronco também vai melhorar cada vez mais e uma mão lava a outra para tentando todo mundo se beneficiar e todo mundo... Para dar qualidade de vida Exatamente. nessa passagem do tempo, Exatamente. porque viver muito, viver mais é bom, mas com qualidade. Exatamente, eu E, sempre falo né, doutor Catebi, não associar todo tipo de doença à velhice. Nem tudo está associado. Se você não vem de uma prevenção desde cedo, nasceu já tem ali que os pais de cuidar para que a gente não chegue aos 40 já com perda de audição total, porque existem casos, né? Você falou uma coisa muito certa em relação à parte da longevidade, né? Hoje, você viver, por exemplo, 100 anos, eu garanto que você conhece gente com 100 anos, você não viu isso antes. Então, hoje, por exemplo, viver 100 anos não é grandes novidades. O problema é como você vai chegar aos 100 anos. Exatamente. Isso é que é a coisa. E é isso aí que a indústria sabe que está cada vez mais frequente e é isso aí que eles investem. Para dar qualidade de vida. Na semana passada, nós tivemos aqui uma colega de profissão do senhor, a doutora Maria de Lourdes, com 80 anos, que faz atividade física, disse que não tem dificuldade. Eu vi que ela ouvia muito bem, não sei se ela estava com o aparelho, mas ela é um exemplo. Então, se cuidar, né, doutor Catebi, é possível desfrutar dessa velhice com qualidade, né? A doutora Maria Luz é um exemplo, né, para todos nós, um atleta da canoagem. E ela começou com 40, 50 anos. E é uma pessoa né? muito querida dentro da otorrino. Da Sociedade de Otorrino. Doutor Catebi, nós já estamos quase aí na reta final e aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Eu já conheço o senhor há um bom tempo, né? Como é que o senhor está encarando a passagem do tempo, a longevidade? Essa fase, geralmente, ela traz mais danos a nós, mulheres, pelas cobranças. E para um homem, como é o envelhecimento?
Eu acho que assim, tudo depende da cabeça das pessoas, tudo depende da forma como você vê a passagem do tempo, né? Eu tento ver com o lado bom da coisa, né? É lógico que a passagem do tempo demanda alguns probleminhas, mas tem tantas outras coisas boas, né? Se você souber fazer a sua poupança, a sua economia para gastar lá na terceira idade, vale a pena, né? Gastar com lazer, Corbo, não vai para a farmácia, pelo amor de Deus. Exato, A poupança dos remédios, não. E você tem que ver as coisas boas que o tempo vai, né? Por exemplo, as pessoas... Eu tenho um professor meu que falava uma coisa bem interessante, né? Quando ele ia falar sobre os novos remédios, dos antialérgicos e tal, dizia, olha, as pessoas na terceira idade só veem as coisas ruins, né? Mas não é isso, você tem vantagem. Por exemplo, com o decorrer da idade, você olha para a pessoa e diz, não, mas essa pessoa é uma pessoa boa. Mas como você nem mas não sei, alguma coisa me faz... Isso é experiência a intuição, de vida. Né? E o contrário também, não confie nesse cara tem alguma coisa que... Então, desperta assim, isso. Então, assim, a experiência de vida tem coisas boas, né? E vale a pena viver bem. Viver mais. Viver mais. Sempre fazendo as prevenções, né, doutor Catebi? Antes de achar que está totalmente surdo, vai lá, que o doutor Catebi bota um aparelho e você vai ouvir os sons da vida. O senhor está nas redes sociais, doutor Catebi? O senhor interage, né? Então, agora é outra coisa boa também, Sim. Né? Eu entrei, eu quis, não participava, mas aí está no Instagram agora? A fazer esse Instagram. Como é que tá? João Catebi? Doutor João Catebi Melo. Doutor João Catebi Melo. Então você segue doutor João Catebi Melo, que está aprendendo, está vivendo bem essa passagem do tempo, e segue também Ian Gomes, jornalista. Doutor João, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. O senhor se inscreva, já que está aí na tecnologia, porque depois que a gente termina aqui, a nossa equipe já coloca o programa lá no YouTube, você acompanha, compartilha e dá tudo certo. Vamos ouvir bem, menos alergias, uma longevidade saudável, um brinde à vida. Todos nós. Muito obrigada, viu, doutor Obrigado João? a você Alegria por ter o aqui. senhor aqui. Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.